Boa tarde, lindonas e lindões. Que alegria estar aqui com vocês. Sejam todos muito bem-vindos a esse Chá das Três, com uma convidada hoje muito especial, que para mim é uma das pessoas que remetem prosperidade. Das pessoas que eu, aprendo muito sobre prosperidade, né? E é isso, é um momento gostoso aqui pra gente conversar, trocar ideias e uma cuidar da outra. Um cuidar do outro, na verdade. Bom, e para começar, né, com o pé direito com a nossa live de hoje, a nossa live é sobre um tema que todo mundo quer, mas nem todo mundo entende de verdade, que é prosperidade. Olha, bem-vinda, Ioná, seja muito bem-vinda, minha querida. Então, né, e a gente escuta muito sobre prosperidade, sobre isso, mas será que já te contaram o que realmente significa prosperidade, prosperar? E como prosperar? Essa é, né, eu acho que é uma das perguntas chave. Como prosperar? Para esse papo especial, na verdade super especial, bem-vinda, Kélida. Eu convidei uma mulher, uma amiga, uma terapeuta incrível, que inclusive é uma das minhas inspirações, né? E ela é especialista nesse assunto, que é a Fernanda Miller. E ela acabou de chegar aqui, essa lindona Fernanda Miller, né? Então, deixa eu convidá-la aqui. Peraí, esse negocinho aqui tá mexendo, não tô gostando disso não. Deixa eu convidar a Fernandinha aqui para participar. Gente, prosperidade é um tema assim que nunca se esgota, né? E nada melhor que uma especialista. Aê, Ah, olha ela aí. Deixa eu arrumar isso aqui agora para minha cabecinha não cair. Peraí, Fernanda. Peraí, tá me cortando aqui. Eu tenho que ficar lindona igual essa lindona. você fica sempre muito mais. Fala sério, lindona. Eu acho que Aí, agora não me cortou, não. bem bom. Aí, E aí, como é que que vocês prazer, estão? que Como é que você alegria te tá? ter aqui. Você- Eu estou muito bem. obrigada pelo convite, me sinto muito honrada. Tenho acompanhado seus movimentos aqui, né? No movimento de manhã, né? Os cafezinhos, que eu tenho Cafezinho. certeza que tem captado, né? Muitas pessoas. Mas captar talvez não seja a palavra, talvez seja conquistado, né? Porque Ah, Janaína tem um gratidão. jeito muito peculiar, muito autêntico, muito único, né? E que essa comunicação dela desse jeito assim faz com que as pessoas realmente se conectem. Você viu? Então, parabéns por esse movimento. Você viu que eu vim de vermelho, né? Adivinha em homenagem a quem? Quem será? Também estou de vermelho, não botei batom vermelho porque ia ficar muito, né? Pensei, não, vou botar um Mas nude. eu vou te falar. O batom vermelho é sua marca registrada. É verdade, é verdade. Eu gosto muito. E sabe que, como terapeuta, por muito tempo isso me prendeu. Olha só como as nossas crenças, né? Como as coisas que a gente acredita limitam a nossa vida. E como hoje a gente vai falar de prosperidade, né, Jana? A gente tem que pensar também sobre isso, assim, nesse aspecto de o que é que eu estou acreditando e como isso está travando a minha vida. Porque eu É verdade. acreditava que, como terapeuta, eu não podia usar vermelho. Principalmente não podia usar batom vermelho. Não podia usar roupa escura, tinha que Uhum. ser só em tons pastéis, não é? Tipo assim, você olha, terapeuta tem que. Tudo bem que a gente precisa de um ambiente tranquilo, um ambiente sóbrio, né? Tem as linhas aí de terapia. Ó, meu gatinho, peraí. Gatinho. Esse aqui é o Orfeu. Orfeu. Orfeu! Orfeu, não, Querido! Odin. Odin. É Odin. Errei, Ele fui é tanto, induzida. é tanto gato aqui que. Deixa eu te perguntar, tem algum retorno aí no seu? Você tá ouvindo o meu retorno bem? De osso normal. Não tá arranhando, não? Não. Deixa eu colocar o Odin ali no lugarzinho dele, né, Odin?
Querido, o meu Deixa eu filho te ama contar. demais. Mas eu não Não, e gosto deixa muito, eu te né? contar. O Odin sabe abrir a porta. Eu vou postar Ah, lá no Insta. querido. Então deve ser uma tranquilidade, né? Você fazendo suas coisas, daqui a pouco a porta abre, aí você Não, olha, não tem, vê tem- ninguém. tem Meu que Deus, ter tem um chave. espírito. Tem que ter Tem um chave. espírito? Não, é o gatinho. Mas, é, mas voltando ao assunto, é interessante como é que a gente fica limitado a tudo, né, Fernanda? Exato, por uma coisa simples. E aí, um dia em uma mentoria, a pessoa que me orientava, ela disse: como você trabalha? Como é a tua abordagem? Quem é a Fernanda? Porque muito daquilo que a gente atrai para a vida, né, ou tudo daquilo que a gente atrai para a vida, tem que ter ressonância com quem você é. Então, se quem você é demanda um batom vermelho para que você manifeste a sua essência, a sua autenticidade, quem você é de verdade, então você precisa usar isso. Se E não, aí eu passei a usar, e e aí você passa a ficar frustrado, porque você não passa a se perder. uhum, quem sou eu Olha, aqui? Quem sou eu nesse personagem que eu tô criando, né? exatamente. Olha, Fernanda, a gente está com as pessoas aqui, a gente está com a Iona. A Iona foi a primeira que chegou, a Querida. Sônia, a Kélida, Ah, eu a vi a Rosana Rosana. Sampaio aqui também. E sim, a Rosana tá aqui. Opa, peraí que eu tô. Peraí. Rosana, deixa eu ver quem mais aqui. A Kelly, da que eu falei, a Valéria, Maria Jonas, Carmen. Ioná, não, né? Jonas, não, Maria Carmen, a Ideli. Ai, que Acho que é bacana, Ideli Domingues. gente. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso espaço. A gente E já por entrou falar, assim, né? Falando de um monte de coisa. estou falando, porque nós é Não, faladeira. Eu é sou nem. faladeira. Eu não, graças a Eu sou não, Deus. deixa. Deixa quieto. Fernanda, e a gente está falando de limitações aí, mas me fala, o que que é prosperidade para você? Porque muito se fala nesse tema. É claro que quando fala em prosperidade, a gente pensa primeiramente no dinheiro, né? Mas fala, desmistifica esse prosperidade. Tem duas linhas nisso, tá? Tem a linha da pessoa que fala de prosperidade. Ah, eu quero prosperar. E ela pensa em dinheiro da conta, uma casa própria, um carro. Mas tem Sim, também a galera que, não, a minha riqueza são os meus filhos, a minha riqueza é ter saúde, eu sou rica de saúde. Então, as pessoas separam isso como se isso pudesse existir separado. pode ser os dois, né? Então, só é prosperidade se for os dois. Se não tiver Ah, os isso dois, não é mesmo. prosperidade. Porque, veja, se eu tenho bens, dinheiro, posses, mas eu não tenho paz de espírito, saúde, amizades, alegria, né? Bem-vindo, Júlio. Crescimento, se eu não tenho sonhos, se eu não tenho ambição, eu não tenho prosperidade, eu tenho riqueza. É ruim ter riqueza? Não é. Só que a gente não pode confundir. Ah, Fernanda, mas eu tenho todo o Riqueza resto, eu só não faz tenho parte dinheiro. da prosperidade, ela não Exato. é a Não é a prosperidade. totalidade. Sabe o que que eu observo muito, Fernanda? Como você falou, né? Que as pessoas vão por duas vias diferentes de Como prosperidade, se só mas ela é uma via. ou isso ou isso. Ou eu tenho É, dinheiro ou eu tenho saúde. Ou eu tenho mas dinheiro ou eu tenho família. Ou eu tenho dinheiro ou eu sou feliz. só que as pessoas confundem uma dessas vias, no caso, a via que não é a do dinheiro, como gratidão. E Uhum. realmente a gente tem que ser grato, Tem. Insatisfeito. mas Grato e pode insatisfeito. ter ambição. Tem que Não é. ter. Tem que Tem ter. que ter ambição. É O que não porque pode ter, como é que é? Ambição pode, ganância. ganância não. Ganância, que é quando a gente passa por cima das pessoas. Isso tem uma raiz muito cultural, tá? Principalmente aquela geração pós-guerra que guarda potinho de margarina porque não tinha dinheiro para comprar potinho. Que Então usa. ele guarda tudo porque pode faltar, né? Então, de fato, faltava. Sabe aquela história de assar o peixe com o forno entreaberto porque a bisavó assava assim, mas só porque ela não tinha outra forma? É isso, e as pessoas vão repetindo essa forma de viver, de fazer, de existir,
te com base perguntar naquilo que vive, por que quê. Ela aprendeu. não sabe por quê. Eu aprendi assim, Ela eu nem aprendi sabe, assim. Não mas é porque a questionou. referência dela foi essa. Então a gente acaba desenvolvendo uma forma de viver com base nas referências de quem veio antes. Só que não quer dizer que seja a melhor forma. É verdade. Então aí a gente acaba separando, né? Tem a galera do minha riqueza é ter saúde e tem a galera do eu quero dinheiro, lasque-se o resto. E isso não é prosperidade. Prosperidade, se a gente pudesse resumir em uma palavra, seria crescimento. A prosperidade é inevitável, mas ela não é incondicional. Eu falo isso há Ah, muito tempo e hoje as pessoas conseguem compreender isso que eu digo. Porque, foi uma veja, das. se você estiver evoluindo, crescendo, desenvolvendo habilidade, se liberando, né, das travas emocionais, é inevitável que você prospere. Você não consegue evitar. A força da prosperidade é maior do que a sua, mas ela não é incondicional. Fala Tem a frase de novo, condições. porque essa frase me marcou muito quando eu te conheci. Você falava sempre. Fala de novo para o pessoal gravar. Fala bem devagar. Anota aí, prosperidade é inevitável, mas ela não é incondicional. Ela é inevitável. A sua força não consegue parar a prosperidade. Porque se isso fosse possível, se a nossa força fosse maior do que a força de movimento da própria prosperidade, nós teríamos poder de parar a prosperidade na vida do outro. E nós não podemos. É verdade. Você não consegue travar a prosperidade de outra pessoa. Então a força natural da prosperidade é maior do que a sua. Então, quando ela se manifesta na vida do outro ou na sua, você não consegue parar. Mas ela não é incondicional. Não é, porque você é sortudo que ela vai se manifestar na sua vida. Tem condições. E Eu essas cresci. condições são habilidades, um ajuste mental, né? Você precisa querer ela. Você precisa ter vontade de fazer o que precisa ser feito para que ela chegue. E você, principalmente, isso é uma coisa também que eu falo há muito tempo, que para mim é o ponto-chave de virada de uma pessoa que está na escassez para uma pessoa que vai para a abundância, que é as travas emocionais, ou são, né? As travas emocionais. Porque é impossível crescer se você está travado e Possível. limitado por uma emoção que te reduz. Então, prosperidade é expansão, é crescimento, é você se abrir. E o inverso é retração. Então, quando você está se reprimindo, se retraindo por medo, por culpa, por dependência emocional, por carência, por rancor, por raiva, por uma treta que teve lá quando você era criança, uma crença que foi instalada na sua cabeça, um pensamento limitante, uma falta de ambição, não tem como prosperar, porque você está se encolhendo. Então é É importante verdade. com essa E a perspectiva. gente, assim, eu cresci, por exemplo, escutando: olha, dinheiro não cai do céu, fulano nasceu com popozão pra rua, e por aí vai. A lua, né? Rua não, pra lua, Sim. enfim. É E aí, como se existissem algumas pessoas privilegiadas e outras não, como se Deus tivesse os seus escolhidos. E não é bem assim. não, Deus é muito justo. Deus é muito justo. E aí, praticamente já respondeu a segunda pergunta, mas para a gente reforçar. A prosperidade tem o mesmo significado para as pessoas ou é algo íntimo que muda de pessoa para pessoa? É íntimo, é individual, porque o que significa crescimento para mim, talvez não signifique para a Janaína. Quando nós olhamos nessa perspectiva de que prosperidade é crescimento, estar em um determinado nível pode não significar prosperidade para aquela pessoa, porque pode ser que ela esteja estagnada naquele nível há 15 anos. Mas para quem está aqui, se ela conseguir crescer para chegar aqui, ela vai falar: prosperei. Por quê? Porque Verdade. ela se expandiu, ela foi além. Mas aquela pessoa que está aqui há 15 anos, ela está estagnada. Então, o nível de prosperidade que nós estamos é o ponto A. O ponto B é onde eu quero chegar. E o ponto A e o ponto B das pessoas é diferente. Então, prosperidade para mim não é a mesma coisa que prosperidade para outra pessoa. Algumas pessoas podem considerar que prosperidade tem um foco muito mais material. Sabe quem é que vai considerar isso? É quem não tem dinheiro. Quem não tem É dinheiro verdade. vai falar prosperidade é dinheiro. Por quê? É Porque é uma verdade. coisa que ela não tem.
Agora, quem já tem, vai começar a olhar para outras coisas. É verdade, é verdade. E varia muito também. Eu falo que tem esse seu ponto de vista. Uma coisa que eu aprendi muito, que eu associo à prosperidade, foi quando eu aprendi com você, numa aula que você deu, numa segunda-feira, que você ensinou a passo a passo para a gente construir uma meta. Primeiro você tem que entender o que é sucesso, porque o sucesso ele também varia de pessoa para pessoa. Uhum. O sucesso ele é muito pessoal. E prosperidade também para a pessoa praticamente vai nesse mesmo sentido, porque tem pessoas que gostam de morar numa selva de pedra, que é numa cidade movimentada, que gosta do agito e tal. Outras já gostam de uma cidade menor, né? E aí foi quando assim, eu comecei, a ficha começou a cair, da definição de sucesso eu fui para minha autoimagem, e através da minha autoimagem eu fui para a construção das minhas metas. Não tinha como, sabe? Não tem como, até você não construir, se você não entender quem é você e quem E o que, que você você quer quer? ser. Uhum. E o que, que você. O que, que eu quero? E o O que que, que que eu eu quero? quero? O que eu Porque às vezes quero? a gente tá fazendo uma coisa que a gente não quer. Como é que eu vou definir uma meta relacionada ao que eu nem quero? Ah, mas eu tô fazendo. Eu faço bem, sou reconhecida e ganho dinheiro. Isso não quer dizer que você queira. Não. E outra coisa, eu quero ter sucesso na vida, né? Muita gente fala, eu quero me dar bem na vida, mas o que é eu me dar bem? Olha, eu não tenho vergonha de contar, não, mas há muito tempo atrás, eu falava que eu quero um carro zero. Gente, ó, mas que carro zero que você quer? Qual que você quer? Que Pode ser marca? qualquer Que um? cor? Que Uhum. cor? Uhum. Então E tem parece muito. uma coisa. Ah, não, pode ser. Ah, não. Qualquer um que vier, é igual quando tem filho, né? Qualquer um que vier, eu vou gostar. No filho, você não tem escolha. Quando você engravida, você não tem escolha. Não dá para fazer a Não lista dá, lá dos não dá. desejos. Não dá. Mas no carro dá. E por que, que a gente não faz? Vou te dizer por que, que a gente não faz. Fala, Fernanda, Porque nós isso é fomos muito. ensinados. Nós fomos ensinados que a gente tem que aceitar de bom grado aquilo que recebe. E que É a cavalo falsa dado não se gratidão. olha os dentes. Ou seja, É, já está nossa, recebendo, então não fica escolhendo. não reclama. E assim, se uma pessoa te dá algo, isso vale. Mas se você vai comprar algo, isso não deveria valer. Só que ninguém ensinou. Ninguém ensinou que eu posso querer algo, que eu posso escolher aquela coisa, que eu posso decidir que vai ser aquilo. Se as Sim, pessoas tivessem noção do poder da decisão, Janaína, Janaína. é o que eu diga. É o que eu digo, minha filha. Mas você ficar pensando aqui a tarde inteira. E sabe, Eu mas preciso. sabe qual que é o problema? As pessoas têm medo de tomar decisão. Porque ela pensa assim, vai que eu decido e isso não acontece. Eu vou ficar frustrada, Quebrar a vou ficar triste. cara, eu quebro a Como é que cara eu vou explicar para minha família que aquilo que eu decidi não aconteceu? Ou seja, ela tá preocupada com a reputação dela. o tempo Isso tem mais todo. peso do que aquilo que ela disse que queria. Por isso ela não decide. E aí, quando nós vamos falar sobre sonhos, né, sobre metas, sobre planos, sobre, né, autoimagem, sobre definição de sucesso, a gente precisa saber o que a gente quer. Porque senão a gente não vai conseguir chegar numa conclusão e aí a gente cria uma meta de uma coisa com uma autoimagem de outra, mas o teu sonho era outra coisa. Você E no considera que final das sucesso contas não é nada do que você quer. exato, e aí você não vai para lugar nenhum. E aí cai em qual ponto em que a pessoa ela aprende que sonhar dá trabalho, que é cansativo e que não vai para Que lugar não dá certo nenhum. Então, mesmo. eu não vou nem querer. E aí ela desaprende a sonhar. Porque o custo emocional de sonhar aquilo tá muito alto, porque ela sonha e não conquista. Claro, porque ela não tomou decisão. Ela só sonhou. Ela só imaginou. Ela até quis, mas ela não tomou uma decisão. Ela não criou um plano para aquilo. Ela não tem clareza de como ela vai chegar lá. E aí as pessoas me dizem assim: Fernanda, eu nem sei o que, que eu quero. É a maioria das pessoas. A Eu não maioria. sei sonhar mais.
E aí, se a gente faz um exercício, não, vamos lá, coloca no papel todos os seus sonhos. Que tipo de vida você gostaria de ter? Qual é o seu cenário ideal de vida para 2025? A Nossa, é uma pessoa pensa assim, dificuldade. ah, um carro zero. E aí na hora ela vem, mas aí o imposto é tanto, o pneu é tanto, vai gastar tanto de Tem que pagar combustível. seguro. Gente, é só um sonho, nem é real. Não é real, A, é para escrever um sonho, não é real, ela não paga nada. a pessoa já entra em pânico. Exatamente. Então, esse pânico, esse medo, essa dúvida, essas culpas. Porque ela pensa assim, bah, mas se eu ganhar mais esse ano, né, terminar o ano aí com um saldo positivo, as pessoas vão começar a pedir dinheiro emprestado. Daí eu vou ter que me dispor, eu vou ter que falar que não. Ah, não, se eu falar que não, daí vão brigar, daí vão dizer que eu sou egoísta, que eu não ajudo ninguém. Ah, então melhor não ter. Melhor não ter, não. Vai dar trabalho. Exatamente. Eu não Muitas quero pessoas estão nisso ganhar na justamente. Mega Sena, não, porque o povo vai querer. Eu Ah, nem dá ganho na muito Mega Sena, trabalho porque ser o povo vai rico. querer, o povo vai querer metade. Uhum, vou ter que ficar dividindo, ajudando as pessoas. É, e se eu me separar, piorou. Uhum. E a Aquele melhor cara forma de não tá perder, mano, aquele carcamano vai levar metade. exatamente. E aí, a É, melhor forma de não perder é não ter. não ter. Ficar na E aí, é assim que a falta. gente vai levando a vida. Por isso que é tão importante a gente ter clareza do que é prosperidade, por que eu quero isso, por que eu quero isso, e principalmente ter a orientação adequada de gente que sabe ensinar a fazer e que já vive isso. Que já vive. Que já resolveu esse problema na própria vida, que sabe o caminho, que consegue conduzir, para que a É. gente não fique atirando no escuro. Já, Dá para que ir já sozinha? experienciou, né? Que já experienciou. Exato. Porque, igual, eu posso considerar que isso seja um dos bloqueios, né? Que impede uma pessoa de prosperar. Porque a Com próxima certeza. pergunta é essa, né? Os maiores bloqueios que impede a pessoa de prosperar. A pessoa quer prosperar, ela, de repente, ela começa a ter um plano, ela já tem noção do que realmente ela quer, Uhum. mas ainda assim vão ter bloqueios que vão. Sim, os maiores bloqueios são culpa, medo e dependência emocional, disparado. Culpa, medo e dependência emocional, seguido de carência, né, que tem uma relação direta com dependência emocional, mas é, por exemplo, uma pessoa que ela não consegue dizer não para uma pessoa, ela não consegue terminar um relacionamento que ela já sabe que não tem futuro, porque ela fala assim, pô, eu já sei que não é esse cara aqui, mas eu me sinto bem conversando com ele. Ou seja, ela é insuficiente para ela mesma. Então, medo, culpa, dependência emocional, seguido de carência, né? Dependência Juntinho. financeira também, né? Dependência financeira Com também. certeza, com certeza. E ela só está em dependência financeira porque ela tem uma dependência emocional. Porque na cabeça dela é assim, ó, se eu ganhar dinheiro, eu tenho que ir embora. E eu não posso ir embora da vida desse homem. Então eu não posso ter recursos e condições para isso acontecer. Obviamente que isso não é racional, não é, acordei de manhã pensando nisso. Não, é inconsciente. Mas são esses os movimentos que acontecem. É isso que eu tenho observado muito. Então, culpa, medo, dependência emocional ali com a carência grudadinha, que é bom a gente deixar especificado. A carência. Seguido de falta de objetivo muito claro, ou seja, o que eu quero, e falta de motivo muito claro para querer esse objetivo. Então, motivo e objetivo, falta motivo e objetivo. Ela não sabe o que ela quer e nem por que eu quero isso que eu quero. Então, opa, acho que deu uma sumidinha, voltou. Voltou. Então, não tá claro para ela. Então, nós temos aqui travas emocionais, mas nós temos aqui travas mentais também, tá? E Então, do tem meu ponto diferença uma da outra, né? Uma da outra é muita, diferente. muita. Porque algumas coisas a gente sabe aqui. Só que por que o comportamento não acompanha? Se eu já sei, por exemplo, a pessoa sabe que fumar causa câncer. Por que ela continua fumando? Não é por falta de saber, ela sabe aqui. Mas o Ela já comportamento tem esse não conhecimento. está acompanhando. Por quê? Porque aqui, nos sentimentos, nas emoções, ainda tem utilidade aquilo na vida dela. Ainda tem um buraco que ela está tentando fechar. E às vezes a gente sabe que eu tô com vazio existencial. Eu vou fazer uma
comprinha, né? Vou lá na Shein passar cartão, vou ali no shopping comprar não sei o quê, vou comprar umas brusinhas, vou comprar uns cacareco. Ela já sabe aqui que isso não vai fechar o buraco que tá aqui. Mas, Mas ela sente um breve alívio conforto, um conforto daquilo. naquele É momento. um breve alívio. Por quê? Porque quando você compra algo, e se você observar, as compras pela internet subiram muito justamente por conta disso. Quando você compra algo, uma compra pela internet, você tem uma descarga de dopamina. Sim, Quando você recebe, você tem outra descarga de dopamina. Só que depois que passou aquilo ali, tá bom, e nós estamos tem na a era do fatura. vício, tem a fatura. Daí gera cortisol, que é o hormônio do estresse. Aí a pessoa Então, quer devolver. passou. E aí o que ela precisa? Outra compra. Outra compra. Então, às vezes, a prosperidade Verdade. financeira, o dinheiro, está escorrendo pelo ralo porque você está usando ele para tapar um buraco emocional, mesmo sabendo aqui que ele não vai tapar. Mas você prefere pagar uma fatura alta do que viver aquela dor naquele momento. De qualquer coisa que possa ter acontecido. E isso se É, repete em dieta. Ah, eu sei que sorvete não tá na dieta. Ai, mas hoje eu tô tão triste, meu chefe brigou comigo, aqui, vou ó. tomar um sorvete. Por falar em comida, ó, a Denise, ela é nutri e terapeuta. Bem-vinda, Denise. A Ladi também, a Ladi, eu acredito que sim também, a Ladi está aqui. Olha o que a Denise escreveu. O mesmo vale para comida. Tem gente que come cobrir o, o emocional, né? Eu acho que é isso. Ah, esse comentário. Ui! Bati Opa, aqui. fica aqui comigo, vai embora ainda não, Não vou, viu? bati Vai aqui embora pra ainda não. É, eu não vi esse comentário, mas é isso. E aí a pessoa fura a dieta, não é porque ela precisava comer aquilo, mas é porque o emocional dela precisava de um aconchego, precisava de um E às alento. Ou vezes, seja, nossa, hoje o dia foi tão pesado, eu ai, mereço. eu Ah, não, trabalhei tanto essa semana, eu mereço. Mesmo não não. merecendo nada. Você não fez mais que a tua obrigação. E aí isso se repete, veja bem, se isso acontece, eu vou comer um lanchinho gostoso porque a semana foi difícil e eu mereço porque eu despendi um esforço muito grande para isso. É óbvio que isso vai se replicar em outra área da vida. Porque assim como a gente faz uma coisa, a gente faz as outras. A gente quer recompensa. Exato. E aí, o que a gente quer na maioria das vezes? Reconhecimento pelo nosso esforço, porque olha só, sou uma mulher tão guerreira, né? Passei por tanta coisa difícil, superei tanta dificuldade na minha vida. Então eu mereço aplausos por eu ter dado conta de superar essa dificuldade. Tá bom, mas vamos lá. Qual foi o impacto ou contribuição que isso gerou para os outros? Né? Né? Nenhum. Foi difícil só para você, não foi para os outros. Então a prosperidade ela precisa também ter esse ponto. Porque, como eu disse, ela não é incondicional. A gente precisa começar a reconhecer o que eu quero e o que eu quero com isso que eu quero. Ah, por que você quer aplausos? Ai, porque foi muito difícil superar aquela dificuldade X. Tá, mas se isso não gerou impacto ou contribuição para ninguém, só foi difícil para você. Outras pessoas fazem isso todo dia. Não gerou Por que, que benefício. você, por que você quer isso e o que você quer com isso que você quer? Então a gente precisa também ter essa visão de que para que a prosperidade se manifeste, a gente precisa amadurecer. A gente precisa evoluir na escada da postura, né? A gente precisa ter um nível de maturidade maior, é parar de reclamar e principalmente de justificar. Eu A não gente tenho isso porque a minha mãe instalou em mim uma crença de que quem é rico não vai para o céu. Veja, se você está falando que a sua mãe instalou essa crença em você, ela já não é mais inconsciente. Então você não pode já mais é usar ela. consciente. Você já tá usando ela de forma intencional para justificar sua falta de prosperidade. Então não é A mais isso que Ladi, está te travando, porque isso aí você já sabe. ó, a Ladi, ela fez um comentário, eu vou ler porque você falou que não tá vendo.
Oi, meninas, muito importante esse tema. Obrigada pela entrega. Obrigada a você, Kinadi, pela presença, pelas boas dicas que tem dado lá no nosso grupo. Fico muito grata também. Então, a gente precisa olhar para isso. Essas travas, elas não são só mentais, não é só crença. É, Crença, assim, tem que limpar? Tem. Mas é muito mais emocional. É muito mais dificuldade de falar não. É muito mais dificuldade de se posicionar com os pais. É muito mais dificuldade de ir para frente porque você está atado numa culpa lá do passado. É muito mais difícil prosperar tendo medo. Então, é muito mais sobre o medo, sobre a dependência emocional, sobre a culpa, sobre a falta de referência e repertório. É muito mais sobre isso do que sobre as coisas que você acredita, porque aquilo que você acredita você pode mudar. Antigamente você deixa acreditava eu... que podia dar vinho para criança, hoje a gente já sabe que não pode. Então não é tão difícil mudar aquilo que você acredita. É verdade. Meninas, o pessoal que está vendo agora ao vivo, alguém gostaria de fazer uma pergunta? Se quiser, pode colocar aqui que a gente vai tentar responder. Aqui as não é difícil, não. Tô brincando. Fernanda, existe conexão entre prosperidade e propósito de vida? E a sua visão? Tem um mito da missão, né? Um mito do propósito, de que o meu propósito é impactar a vida das pessoas. Ah, sai fora. Já sai É dessa. assim, ó. Você vai conseguir fazer isso por meio da transformação que você gera na sua vida, porque ninguém acredita em quem não viveu aquilo. Fora da experiência, tudo é mera especulação. Se você não viveu aquilo, você não é referência para ninguém. Então, o teu propósito não é impactar a vida dos outros com aquilo que você sabe aqui. O teu propósito deveria ser usar aquilo que você sabe aqui para melhorar quem você é e que as pessoas olhem para você e você seja uma referência para elas. E elas vão aprender com o teu exemplo. Então, esse é o ponto principal, né? Então, sim, prosperidade tem relação com propósito, mas não é essa visão romantizada que os coaches americanos trouxeram para cá. De que, meu propósito é impactar a vida das pessoas. Cara, teu propósito é sair dessa vida melhor do que você chegou. Teu propósito é Começo de decidir não deixar conversa. mais Para a começo toalha de molhada em cima da conversa. cama. Para começo de conversa, né? Começa É o com seu... isso. Começa a não responder mal o garçom. Começa a tratar com gentileza as pessoas que estão te atendendo. Né? Começa a arrumar a tua cama de manhã cedo. Começa a cuidar de você, das suas carências, né? Começa a cuidar das suas culpas, da sua dependência emocional. Começa a dar limites para as pessoas, né? Empreende. Começa a fazer dinheiro. Começa a querer ficar rica. Começa a querer comprar uma casa, um carro. Cuide da sua vida, porque as pessoas serão impactadas por meio do seu exemplo, daquilo que você significa. E se você não cuida nem de você, como é que você vai cuidar do outro? Porque se você não dá conta de resolver os seus BOs, me desculpe, você está fugindo deles, dizendo que quer impactar a vida dos outros, mas na verdade você só não tem coragem para olhar para sua própria sombra, para os seus próprios efeitos, para as próprias coisinhas que você tem que melhorar em você. Então é muito mais uma questão de coragem de olhar para si e resolver os próprios BO. Sustenta as suas gracinhas. Você não tem problema suficiente para resolver na sua vida que vai estar querendo pegar problema dos outros para você, né? Então tem uma relação? Tem, porque a partir do momento que você resolve em você essas tretas, você passa a ser uma referência. As pessoas vão olhar para você como alguém que sabe resolver aquilo. Aí elas vão começar a te pagar. E aí nós começamos a manifestar uma prosperidade financeira a partir de quem você se tornou. Mas eu ainda não resolvi nada. Quer dizer que eu não posso ajudar as pessoas? Um trabalho voluntário, sim, mas eu não acho que seja muito ético você cobrar por algo que você ainda não sabe resolver. Então, né? Tem muita gente ainda. Porque quando se abriram as portas da internet, as pessoas pararam de ter medo de falar besteira. Né? Elas pararam de ter medo de serem vistas como Perderam o ridículas. juízo? Perderam o juízo? Elas perderam completamente o medo de serem vistas como ridículas por estarem falando abobrinha. Então elas passaram a falar muito mais, né? E sem filtro. E por que elas continuam falando? Porque tem alguém aplaudindo, né? A nossa vida só vira um circo quando a gente dá palco para palhaço. E aí, às vezes, só porque a pessoa é eloquente, só porque a pessoa tem
500 mil seguidores, enfim, a gente acha que aquela pessoa tem autoridade naquilo, mas às vezes ela só tem uma boa oratória. Então, E é uma muito mais, diferença muito grande. Você muito ter mais uma oratória é importante uma coisa. do que aquilo que a pessoa fala é aquilo que ela está vivendo. Sabe quem é a melhor pessoa para ensinar sobre maternidade? Uma mãe. Uma mãe, quem é mãe? Ô, Fernanda, não estava rodando aqui os comentários, não? A Denise, ela comentou assim, e manter um relacionamento ruim para não ficar sozinha, né, Fê? Carência e Colocou bem- dependência emocional. Foi o que ela escreveu aqui. A Ladi escreveu. Autorresponsabilidade, né? Ficam colocando a conta em terceiros. É. Também A, é dependência emocional. a Denise Mas colocou aqui. com Sensacional, outra Fê. pegada. Sensacional, Fê. KKKK, adorei. Aí Querida. A Maria K tá aqui, né? A, Querida. como é que é? Cansa. Deve ter colocado. Ah, quanto conteúdos tolos. É, E assim, Ai, gente, umas coisas que eu olho e falo, como é, meu Deus, que essa pessoa está sendo ouvida? Por que que ela está sendo ouvida? Porque mesmo que ela esteja falando uma grande abobrinha, tem alguém se identificando com aquilo. é, é, é. Tem Eu, alguém se ela disse, identificando. Então a gente tem que tomar muito tem, cuidado para quem que a gente empresta os ouvidos. Porque tem um monte de gente por aí ensinando coisa que não vive. Ai, tem. Eu falo quando eu que eu, vejo, ai, vou ensinar harmonia familiar. Como ter uma família harmoniosa? E daí você vai ver, a pessoa vive um inferno na própria família. Ai, como criar filhos, como educar filhos rebeldes? A pessoa nem filho tem. eu ia falar, assim, mas deixa pra lá. Mas que audácia! Que audácia. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente é conduzido por caminhos tortuosos. Porque Mas essa sabe, pessoa, ela tá falando sobre especulação, não de experiência. é, mas sabe o que acontece muito hoje também? Porque antigamente as pessoas, não, às vezes elas não tinham coragem de falar o que pensam. Como existem muitas pessoas, né, que realmente engolem sapo. Uhum. Mas aí umas pessoas querendo parar de engolir sapo, tá falando qualquer coisa. E não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa, não é para qualquer pessoa, não é em qualquer lugar. Tem coisas que eu não posso falar aqui, que é só lá no turbinador, que é só lá no meu grupo de acompanhamento. Por, Que se eu falar aqui, fal- as por pessoas não vão nem falar entender. Já que você falou em turbinador, aproveita e apresenta o turbinador para o pessoal que não conhece. O Fica à turbinador é vontade. um Muito obrigada. O Turbinador é um grupo de acompanhamento terapêutico que tem encontros semanais, né? Então, tem um grupo de pessoas que está comigo e que eu conduzo essas pessoas para metas, sonhos, desenvolver um plano, entender a origem das suas culpas e tratar elas, entender por que está sentindo medo e deixar de sentir, se proteger emocionalmente da influência de outras pessoas e principalmente tratar a dependência emocional, que faz com que a gente trave a vida no presente. Então, o Turbinador é um grupo que faz com que a pessoa avance, né? O foco dele é a prosperidade, mas lá a gente fala pouco sobre dinheiro, porque o dinheiro é consequência, porque prosperidade é inevitável, então é uma consequência inevitável. A gente foca muito em corrigir os problemas, né, as travas, as barreiras que estão atrapalhando. Porque veja, se eu estou indo por uma estrada e não tem nenhuma barreira, eu sigo reto, feliz e contente. Quando é um problema? Quando tem uma barreira, quando tem um animal na pista, um buraco, aí eu tenho que reduzir, eu tenho que desviar, aí eu preciso de estratégia. Então, se a gente corrigir todos os problemas, é inevitável que eu chegue no meu destino. Então, eu tô aqui e eu quero chegar em tal destino. Por exemplo, o destino é construir uma casa. O que é que está no meio desse caminho? Então, a gente vai resolvendo os problemas que estão no meio do caminho e aí fica muito mais fácil chegar no objetivo, né? Então, com foco muito, muito, muito nas barreiras e bloqueios emocionais. Fernanda, e quem quiser saber mais do turbinador, como é que Pode me faz? chamar no Instagram. Inclusive, se vocês. Aqui em cima tem uma flechinha, em cima da Janaína tem uma flechinha
Se você clicar ali, vai aparecer meu perfil. Se você ainda não me segue, clica lá e me segue. E você pode me chamar no direct que eu te dou mais informações. Bora lá então, gente, seguir a Fernanda, né? Ó, olha os comentários aqui, ó. A Ladi é ótima, né? Colocou assim, ó. Isso, aprendendo a não falar tudo para qualquer um. Tem pessoas que não estão preparadas para ouvir. Adivinha quem chegou? Carlinha, Carla Boniati. Que Carlinha! povo lindo de meu Deus! Querida! Carla Boniati é uma, não sei se vocês sabem, né? É uma pessoa muito próxima minha, uma irmã de alma, uma pessoa que tem uma parte do meu coração e minha madrinha de casamento, né? Eu ia Então, falar essa parte. minha madrinha de casamento e que eu conheci também nesses estudos, nesses grupos da vida em que eu participava como aluna, estudando, buscando conhecimento, tentando entender, né, quem era a minha tribo, né, me conectar com pessoas que queriam as mesmas coisas que eu, e conheci ela lá em 2022. No início eu olhava e falava, nossa senhora, nunca vou falar com essa mulher aí. Mas não porque, não. É assim, meu Deus do céu, eu não tenho nem assunto. Ela é A Carla tem uma imponente, né? postura, Não, né? agora Postura. deixa eu falar. Aqui, deixa eu... Penélope Charmosa. É a Penélope Charmosa. Aquela sobrancelha afiada, elegantíssima. Mas você sabe também que eu falo que quando a gente entra para o caminho do autoconhecimento, aí você começa a ir para o clã, né? Para Uhum. as pessoas ali. Eu comecei fazendo um curso de prosperidade do Luz da Serra, e aí entrei, me deu um teco assim, fui fazer o Aura Master, e eu já estava assim, muito entusiasmada com essa busca, mas foi bom. Eu vendo você, a Carla, também a Cida Lima, que não posso negar, assim, foram as minhas inspiradoras. E aí, depois de vocês, tem outras pessoas, que eu nem vou falar o nome, porque eu deixo alguma de fora, né? Não, não vamos se comprometer com treta. Vou deixar só para essas três. A Ioná falou o seguinte, Fernanda, o turbinador é um investimento. E realmente, gente, o turbinador Minhas é um pupilas estão investimento. aqui, vieram ver nós. A Carla colocou, oi maravilhosa, oi Penélope charmosa, Ué, eu não tô vendo poderosa. os comentários, por que será que não aparece pra mim nada? Que faz isso? Aqui, ó, tem uma pergunta para você. Hum, Ai, deixa eu voltar aqui. A Denise está perguntando se você faz atendimentos individuais. faço sim. Pode me chamar no direct que eu passo todas as condições. Faço sim. Inclusive, eu tenho percebido que os atendimentos individuais têm surtido um resultado bastante acelerado. Porque aí, quando é no grupo, nós temos um tema, nós temos um cronograma, nós temos, né? E embora a gente aborde alguns casos, né? E oriente mais pontualmente em algumas situações, quando nós olhamos para o cenário todo da pessoa e a gente consegue fazer uma investigação para entender alguns pontos bem específicos que no grupo não é possível, a gente consegue acelerar muito os resultados. Tá? Então, uma coisa não exclui a outra, né? Eu sei que muitas pessoas participam de grupo, né? A Carla também tem um grupo, O então caldeirão é o Caldeirão do pega passado, fogo. maravilhoso, participei também já. Então, é bem importante que a gente tenha essa visão de que a participação no grupo não exclui o atendimento individual, pelo contrário, eles se complementam. E a gente consegue um resultado muito acelerado com o acompanhamento individual também. Olha que bacana. Ó, a Kélida falou assim, ó, junte-se a nós. Bora lá, Kélida, vamos lá. Carminha falou que está no trânsito, que está para ficar sem bateria. A Rejane Gonçalves, a rainha das plantas, está Ai, aqui. quando Não, eu ouço o nome Rejane, eu já imagino um arbusto. Olha eu, só não, eu imagino a como é a flor, referência das uma pessoas, né? referência. Eu imagino ela também. Ela me ensinou aí a Juliana Menegatti, lá do Caldeirão. Obrigada, Juliana. Nós agradecemos sua presença aqui. Ela falou que a live está excelente. Mas a gente sempre aprende, né, com as pessoas. Fernanda, então, na verdade, você já deu boas dicas aqui, né, de como ativar a prosperidade na Virma de forma prática e possível. E possível, né? É claro que tem tudo isso que você citou. Mas com uma pessoa que
vai começar assim do zero. Ela tá do zero, tá atolado em tudo, em dívidas, pensamentos ruins. O que você indica para essa pessoa dar o primeiro passo, para ela já começar a ativar a prosperidade, já começar a entrar na estrada da prosperidade? Ela tem dinheiro ou não tem? Vamos falar de uma pessoa que não tem dinheiro, para É porque eu ia começar. dizer, porque são caminhos Sim, diferentes. Quando a gente vamos tem um falar de uma dinheiro para pessoa que. investir, é um caminho, né? Não, vamos falar de Se uma pessoa que não tem tá quebrada, dinheiro. tá endividada, tá com crise no relacionamento, tá sem propósito, tá perdida, se sentindo a pior pessoa do mundo. Esta pessoa precisa se afastar. Afastar de. Todo mundo. Ela precisa se afastar. Por quê? Porque ela já tem o burburinho da dívida, ela tem o burburinho dos parentes, ela tem o burburinho do marido, ela tem ou da esposa, o companheiro, enfim, né? Ela tem o burburinho dos filhos, ela tem o burburinho do trabalho, daquele colega de trabalho chato, do chefe que tá exigindo uma coisa que ela já nem quer mais entregar, então ela tem o burburinho dessa dúvida de pra onde eu tô indo. E isso tudo tá atolando a cabecinha dela. Ela não consegue encontrar saída. Sabe quando a gente tá dirigindo à noite, na chuva, numa estrada que você não conhece, você não tem GPS, você precisa encontrar um endereço. Aí você tá aqui concentrado e tem alguém tagarelando. Você não consegue. Por isso que a gente às vezes baixa o volume do rádio Atrapalha. Atrapalha. para conseguir enxergar melhor. Por quê? Porque atrapalha. Então, se ela não tem condições de fazer nenhum tipo de investimento na prosperidade dela, o que eu acho difícil, né? Aqui. Porque se a pessoa tá nessa hora da tarde, numa live, ela tem celular e ela tem internet. Eu tô achando que E você tá ela. mandando mensagem pra alguém aí. Tô Então, sentindo. ela Eu tô com sentindo. certeza tem R$ 197 para participar por 30 dias do Turbinador, por exemplo. 30 dias. Mas duvido que em 30 dias ela não tenha nenhum progresso. Eu não tô dizendo que ela vai ficar rica, eu não tô dizendo que ela vai pagar as dívidas, mas ela vai ter progresso. De progresso, de dar o próximo Progresso. passo. Sim, Para quem só progresso tá é andando muito mais para importante que o trás. resultado. Lembra que o resultado o resultado é inevitável. Se a tua estrada tá limpa, você vai chegar no seu destino. O problema é as barreiras, o buraco, o animal na pista, né? Que tem no caminho. E aí, primeiro a gente tem que limpar isso, né? E aí o resultado chega automático. Então eu duvido que ela não tenha R$ 197. Talvez isso não seja uma prioridade para ela. Ela pode dizer, Fernanda, não é uma prioridade para mim. Tá tudo certo, gente. Eu vou continuar amiga. Não tem problema nenhum. Eu acho, assim, a minha opinião é que a pessoa tá perdendo uma excelente oportunidade. Mas ela é livre para fazer essa escolha. Entendi. Então, não me parece que seja falta de recurso. Primeiro, é falta de decisão, é falta de comprometimento, é falta de um monte de coisa. Porque, veja, ela não tem dinheiro e ela não vai colocar prioridade nisso. Ok. Então ela tem que se afastar de todo mundo para limpar essa cabecinha dela que tá com ruído. Tá todo mundo igual a televisão antiga, que é naquelas antenas que a gente tinha que virar lá fora. Busca Daí uma tudo. pessoa mexia, tá ruim, tá bom, sabe? Que a pessoa de dentro gritava para de fora para ver como que posicionava a antena. Eu não sei vocês, né? Vocês que têm aí, né, menos de 25 anos não viveram isso, mas não é o meu caso. Ela Eu mexia para um lado, mexia lembro para o outro. disso. Então, para saber qual essa chiadeira na sua cabeça tá Ai, meu atrapalhando. Deus. Então, você Fernanda, se afasta disso tudo e vai buscar conteúdo gratuito na internet. começa. Gente que tem referência, entendeu? Gente que viveu experiência, que sabe do que tá falando. Não qualquer um que, dica de prosperidade, invista em Bitcoin. Gente, Bitcoin não é um problema de agora. A gente tem que também saber selecionar. E junto com esse afastamento e com essa dedicação que ela vai ter com o conteúdo gratuito, então ela já vai ter um excelente progresso, ela precisa entender qual é o problema que ela resolve agora. Porque às vezes a gente tem 15 problemas. Só que você tem um sonho e 15 problemas. Aí você fala, não posso chegar no meu sonho porque eu tenho 15 problemas. Tá, vamos lá. Qual desses problemas impacta verdadeiramente no teu sonho? Só o problema 7 impacta diretamente no meu sonho, os outros não impactam.
Então o que tu vai resolver agora não é o problema 1, é o problema 7. Resolva primeiro os problemas que impactam diretamente no seu sonho. Depois você resolve os outros. Problema precisa respeitar a fila. Tem ordem de chegada. Prioridade. Tem hierarquia para problema. Hierarquia, né? Hierarquia. Ó, a Ideli falou o seguinte: Fernanda, gostei demais da sua fala sobre prosperidade, grata. A, a Rejane falou assim, bem isso, tenho clientes do grupo que contratam atendimentos individuais para acelerar o resultado, assim como disse a Fê. Uhum. Ainda Rejane, grata, guria, somos reflexos das pessoas de luz com quem convivemos. Ai, que fofa! Ai, te amo, Rê. Mas veja bem, ela nem falou que somos nós, né? Ah, A gente mas assumiu que a gente eu, tomou mas posse, né? eu sei que ela tá falando de mim também. Eu, Mas eu eu, eu não tenho essa audácia, né? Então, eu tomei pra mim porque tomei posse, né? Eu reagi assim. Mas já ela não. tomou É porque posse. ela falou assim: ó, nós somos reflexos das pessoas de luz com quem convivemos. Isso é verdade. Mas ela não falou que somos nós. Então, a partir do princípio que sim, né? Tomei posse. Pois é. Tá. Tem um comentário aqui da F tá dinâmica. Olá, meninas. Cheguei tarde, mas acompanhando aqui. Gostei dessa última explicação. É uma questão de prioridade realmente. É que ela vai ficar gravada, viu? Pode pegar lá do início e aproveitem, compartilhem, curtem, comentem. Quem não segue a Fernanda, passa a seguir. Quem não me segue, convida a seguir. Fernanda, você sabia que nós já estamos entrando para 1 hora de live? Deus, parece que foi 15 minutinhos. Parece que É que foi 15. a gente não fala muito, graças a Deus. Eu também falo pouco, boca. Fernanda, vamos fechar essa live. O que você falaria, então, para as pessoas aí, para a gente poder fechar com chave de ouro, para despertar, porque que a gente não chegou, a gente não esgota esse assunto, falou muito pouquinho, mas pelo menos para despertar, né, a prosperidade de cada um, para acender aquela luzinha lá no coração, esquentar, a pessoa começar a buscar esse caminho. Eu acho que quando nós paramos de nos concentrar no problema dos outros e começamos a olhar para aquilo que a gente realmente quer, para o nosso desejo, para a nossa verdade, para aquilo que faz sentido, a gente começa a ter um vislumbre da prosperidade, né? Porque nada do que você tentar vai ter um real efeito se você de fato não querer. Então, o desejo nos movimenta. E nesse caminho existe uma série de acontecimentos. E esses acontecimentos, eles nem sempre são positivos. Na verdade, na maioria das vezes não são. E lá no Turbinador eu explico isso, né, mais detalhadamente. Mas a gente precisa entender que sozinho a gente chega, mas demora muito, gasta mais recurso e chega quebrado. E aí chega lá no final e a gente não consegue desfrutar, porque a gente tá tão cansado, tá tão esgotado, tá tão machucado, Esgotado. A palavra é esgotado, né? que a gente diz, não valeu a pena. A gente Mas sabe por que não valeu a pena? desanima. Não valeu a pena porque você gastou todo o recurso no caminho e agora você não consegue desfrutar. Então a gente precisa começar a ter prioridade e a nossa vida precisa ser prioridade dentro da nossa vida. É tomar posse daquilo que você aceitou sobre a sua vida e fazer as perguntas certas. Não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas bem feitas, porque também não é qualquer pergunta que te movimenta. As perguntas nos movimentam e a gente às vezes precisa de alguém que faça para nós as perguntas que nós nem mesmo sabemos que precisamos nos fazer. Não é aquelas perguntas que a gente não tem resposta. Não é aquelas perguntas que a gente não tem coragem. É também aquelas que a gente nem sabe que precisa fazer. E às vezes, depois de uma pergunta dessa, né, que demanda coragem para ser feita e demanda clareza, vem uma resposta que não é a resposta que a gente gostaria de receber. E a gente precisa de coragem para mudar a rota, para continuar, para mudar o caminho, para mudar o plano, para de fato ajustar o nosso caminho
com aquilo que nós queremos conquistar. E, obviamente, isso fica muito mais fácil com companhia daquelas pessoas que estão buscando o mesmo que nós. Então, os primeiros sinais de prosperidade vão começar a aparecer quando você estiver com pessoas que acreditam nas mesmas coisas que você acredita. Não por reforço positivo, mas porque elas param de te atrapalhar. Então, se afaste de pessoas que te atrapalham. Meu Deus. E as pessoas que Ah, atrapalham não são só aquelas que duvidam de você ou que te puxam para trás ou que são negativas, não, que falam que não vai dar certo. Não, essas são menos inofensivas do que aquelas pessoas que ela não é contra, mas ela não te apoia. Ela não rema contra, mas ela também não rema a favor. Por quê? Porque justamente por ela parecer inofensiva é que a gente não dá atenção e a gente fica carregando peso morto na nossa vida. é justamente aquela pessoa que fica em cima do muro. Uhum. É assim, ó. Ah, eu não quero ir, mas vamos ver se você me carrega até qualquer lugar e depois eu decido. Só que Ah, mesmo que meu essa Deus. pessoa nunca queira ir com você. E aí tá ocupando o Ela espaço dele, nunca. ele podia estar remando a favor. Ai, meu Deus, eu vou falar para você, viu? Ai, meu Deus. Eu só tenho a falar. Ai, meu Deus. Fernanda, olha, o pessoal tá amando aqui. Gostaram demais, olha. Gostei demais. Gratidão, gratidão. A tribo faz a diferença, né? Colocou a Maria Carmen. Ideli falou perguntas que abrem o caminho. Bom, acho melhor a gente encerrar, sabe? Porque até eu vou precisar refletir muita coisa que você falou. Eu vou ouvir essa live de novo. Gente, e não é brincadeira que eu tô falando, não, viu? Tô falando sério. Vou assistir novamente. Quem não conseguiu assistir a live integral, eu vou deixar a gravação, né? Vou deixar aí talvez 48 horas, uma semana. Vou deixar a gravação aqui. Eu vou colocar para a Fernanda também, se caso você quiser colaborar lá. Colaborar não, se quiser deixar gravado, depois eu te mando a gravação. Ô, Fernanda, eu fico muito grata pela sua presença. Gente, eu sou do Caldeirão, eu sou do Turbinador. Terapeuta precisa de terapia, mesma coisa. E realmente participar desses dois grupos, né, do Turbinador e do Caldeirão, tem feito muita diferença nesse momento da minha vida. E em qualquer momento, na verdade, né? As meninas conhecem, sabe, como se diz, das minhas vitórias, das minhas conquistas, dos meus sonhos, dos desafios, né? E eu fico muito grata. Eu não tenho nem o que te falar para agradecer. É só Imagina, agradecer mesmo. uma honra Gratidão poder servir. e Espero gratidão que tenha às pessoas que estiveram aqui com a gente também. Espero que tenha né, alguma faísquinha tenha tocado aí, que tenha tido uma contribuição. Obviamente, vou reforçar o convite, né, para o turbinador, mas é importante que vocês tenham em mente que não é qualquer profissional que vai te dar o resultado que você quer. É aquele profissional com quem você se identifica. Então, entre em contato com a pessoa que você fala, eu gosto do jeito dessa pessoa. O jeito dessa pessoa conecta comigo. Nem sei porquê, mas conecta comigo. Essa pessoa vai conseguir entender você melhor. Sabe? Você vai se sentir mais acolhida, você vai se sentir mais relaxada. E no relaxamento a gente se expande, então prospera muito mais rápido. Mas, claro, né? E eu digo isso porque Janaína também é terapeuta, né? Então, eu tenho certeza que qualquer pessoa que for atendida por ela vai ter um excelente resultado, porque ela é dedicada, ela é pragmática, ela é esforçada, ela se entrega, né? Então, eu tenho certeza que ela vai conseguir contribuir muito também. E, obviamente, Ai, que delícia. né? Turbinador tá aí. Se precisar de um atendimento individual, só me chamar no direct, a gente Só passa chamar no direct. as informações. É isso mesmo. Bem, então, uma excelente sexta-feira para você e para todos aqui. Gente, eu vou encerrar, porque senão eu não paro de falar. Beijos no coração e Beijo, beijos de pessoal. luz. Até mais. Até mais.